Começando mais um Connection Saturou o som aqui um pouco, hein? Pode gritar isso. Estamos aqui mais uma vez para poder compartilhar aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Glória a Deus. E poder rir um pouco, nos descontrair. Estamos começando mais um programa, não é, Alain? Mais uma vez, uma gravação inédita aí do podcast Ô, Connection Glória! Time, velho. Glória. Tamo junto. Não, hoje ele pegou e falou só boa noite, né? Hoje ele não vem no bom dia, Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto, tamo junto. É isso aí. É isso aí. Vou cortar. Vou cortar do outro vídeo e colocar nesse. Galera, é motivo de muita satisfação. Estamos aqui hoje comemorando. Passamos dos 100 inscritos. Breve a gente vai poder estar fazendo aí. Deus Tudo abençoe. ao vivo, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Vamos estar aí fazendo. Amém. E hoje nós estamos aqui em uma das últimas etapas, que é poder compartilhar aí. O Marão vai poder compartilhar um pouquinho do seu testemunho. Que o nosso intuito era poder compartilhar o nosso testemunho pra gente se apresentar, né, Marão? Verdade. Até a gente, antes da gente começar com todo o projeto, a gente já ia começar já fazendo convidados, chamando o pessoal, mas daí eu peguei e falei, pessoal, quem sabe a gente não chamamos nós mesmos para dar o nosso testemunho de vida, saber como é que Deus agiu no nosso ser, como é que a gente chegou até a Cristo. Isso aí. E contar um pouquinho da nossa história pro pessoal que tá assistindo nós aqui, saber que são pessoas que estão no caminho, né? Que estão trilhando, que estão buscando cada dia mais a melhora e o alvo que é Cristo, né? Cara, e aproveitando isso, a gente quer fazer uns agradecimentos. O Ismael tem ali, né? Quer fazer uns... ali agora, quero... Falei que... Pra vocês que não conhecem esse rapaz aqui, é o Ismael. Fala, Ismael, te apresenta! Manda o teu salve! Salve, galera. Meu amigo! Boa noite, boa tarde e bom dia. E bom dia, eu tô todo contrário, atrás. boa tarde, depois tu troca. Ai, dona Aroeira. Aproveitar enquanto dá pra A editar. dona Arueira. Então, mais uma vez aí, com o propósito de abençoar isso aí. as vidas de vocês que estão aí olhando nós, né, do outro lado aí, ó. É isso aí. Glória a Deus. Então, vou mandar aquele salve ali pro pessoal que deixou esteve os comentários comentando. lá no nossos vídeos lá. Um abraço pra Terezinha Dias, Juliano Ribeiro, Nego Caio Ju. Silva. É um canal, eu acho que é um canal ali. Reino de Deus, Robert Severo, Diego dos Pampas, Dieguito! Este é gaúcho. Dedé, Tem o gaúcho. Mano Dedé. Moisés, Salve, mano Dedé. Santos, André Costa. Blanco. André, Blanco. E Moisés Costa. o Vitor se passou no quadrinho ali, ele te sacaneou ali. Só Né? botar ali em cima, né? Ele podia ter escrito. Eu falei pra escrever numa Vira a folhinha. página agora. Ali é um canal também, Colônia Vini. Colou, Vini? Ô, Colônia. Salve pro Vini aí. Trabalhamos Eu acho junto que é lá. eu acho que na é Colono, Madeireira. Vini. É Colônia. Colono. Esse é do O Vini, Janjo. ele congrega lá na Galileia. Hoje. Longe pra caramba. Cara, eu não conheço esse nada. Vini, mano. Já que é Galileia. Esse Galileia Vini aqui perto do... é perto da tua irmã aqui. Do lago ali, né? É no lago ali. Sabia? E aí tem um que eu já detalhe, fui. cara. Esse Vini, um brother mesmo nosso, que Deus te abençoe. O Vini, lembra daquela ação social que a gente fez, Natal para Todos, em dezembro? Que a gente colheu meia tonelada de alimentos e tal. E Deus falou pra ele... aqui, né? Isso, Deus mandou ele doar. E ele fez um propósito assim do nada. E Deus usou aquele momento ali pra simplesmente ele voltar pra Jesus. Ah, que E, bênção. e ele foi legal. abençoado muito mais depois que aquilo que ele tinha doado. Eu tava chegando Uma hora nessa ele época conta lá. o testemunho dele. É uma benção, cara. Aquele guri é muito querido. Um salve aí pro Um Um abraço, Vini. Colono. Essa é desconhecida, né? A Brenda. Helena Rodrigues. A Bena Rodrigues, ela veio de outro, com outro sobrenome pra disfarçar ali, né? Não Bena colocou o Nascimento. É. Peterson Mendes, Lucas Argentino. Argente. Argentino. Essa galera foi o pessoal que esteve Abraço pra comentando todos. aí, né? Eles estiveram comentando nos nossos 3 vídeos anteriores. E mandar um salve aí pra eles. E aproveitar também, né, cara, pra mandar alguns salves nossos aí que a gente vê. Quero mandar um salve que desde o começo já era preparado. Pra varoa. Um abraço, vou cortando. Um abraço pra minha sogra. Maria.
Ah, né, cara? Agora Pode tu veio, faltar. hein? Que rachado. Ah, não podia esquecer. Que é, hein? até agora. Que rachado. Você me Já? lembrava depois do programa. Já encomendou o almoço de domingo, hein? Você já engatilhou. Abraço, né? Tá certo, tá certo. Vamos lá. Eu queria aproveitar ali daquele quadro ali, ó, que me chama a atenção de todos eles ali, que são bênção, né? Mas também o André Blanco, cara. André Blanco, pra quem não conhece, é um brotherzão meu. Salve, salve, André Blanco. Abraço. Um dos projetos que eu queria criar de um podcast meu, assim, em particular, eu entrevistando, trocando uma ideia com alguém, ele seria o meu primeiro convidado. E só que não rolou, mas André, tudo tem seu tempo. Assim diz a palavra de Deus. Fica tranquilo. Não sei ter. Já aproveita e, mano, tem mais algum salve aí? Não. Já vai. Cara, Já aproveita essa mancada Rapidinho, aí. então, a parte Ele de vem pro abraços, né, cara? Eu queria mandar um Caderno. abraço pro Caderninho, pessoal, hein? a galera jovem lá da Brasil para Cristo. Abraço, um beijo. Fiz duas corridas aí para umas meninas ali da Brasil para Cristo, bênção de Deus, se eu não me engano, Yasmin e a Carla. Que Deus abençoe a vida de vocês, o projeto de vocês e que Deus possa permitir que um dia nós estejamos juntos aí na rádio web, aonde a Carla faz parte lá e que ela possa estar aqui conosco também. Amém. Um salve para Deus, vocês. Deus, Breve abraço Deus vai pra nos todos. unir aí. Também quero mandar um abração pro Diego, mais uma vez o Diego Quadros, né? A bênção lá da Sinaleira, que você que estiver passando por ali, encoste e abençoe a vida do irmão comprando lá um cheirinho, porque eu tenho certeza que vai ser bênção pra vida dele. Ele tá no corre lá todos os dias, faça sol, Abençoe faça ele, chuva, abençoe. e o cara é bênção de Deus. Amém? Quero também aproveitar Rodrigo, o grande Rodrigo Ô, Uber. Rodrigo. Rodrigo, benção. Rodrigo, Meu salve. irmão. Benção. Deus tem um grande propósito na tua vida, Eu não vou mano. contar, Rodrigo, pode ficar tranquilo. Eu já tô meio que louco pra saber qual é que é essa parada. Já falou, já. E Benção, também o Gabriel da Assembleia de Deus, que eu tive a oportunidade de conhecer essa semana ali no. Da Matriz? Isso, ou Ah, da que tu semana gravou passada. um vídeo, né? Tu fez um stories, eu acho. Não, o Gabriel Uber, que nós tomamos. Que ele Ah, sempre sim, tomou- o Gabriel. Quem? Da É. Cat, que canta junto. Que toca Irmão com humilde. trompete, né? Ah, uma benção, Gabriel. Benção, Deus te benção. abençoe, Gabriel. Cara, Brother eu nosso. ele é conheci esposa esse dele. cara, é o seguinte, bro, eu não sei, Eu tô ele tem uma muito essência querido. do Deus Especial, Todo-Poderoso especial. na vida dele, eu não sei de explicar. E, então, para finalizar essa partezinha de abraço, eu quero mandar um grande abraço e um feliz aniversário pro Isaac da Fonseca Chosler. Parabéns. O Isaac tem 9 anos de idade, o guri é bênção de Deus, é filho dos meus irmãos lá da igreja Viva Church, que é Church. Church é boa. E o guri é uma bênção de Deus e, cara, eu sou apaixonado por ele, eu sei que ele nos segue aí e é bênção de Deus. Então, feliz aniversário, cara. Deus Deus abençoe. Tem muitos anos de vida. Viva a igreja. Como é que é o nome da igreja? A Viva Church. Não, a Viva Church. Beleza? Depois Tá eu quero certo, é mandar isso aí um toquezinho também da nossa comunidade. É importante. Semana passada a gente Vamos, deu, vamos, doutor. Mais além. Não conseguimos, vamos lá. Eu quero mandar uns abraços também. Ó, derrubei até o cabo. Valeu. Meu primeiro abraço vai pra minha esposa, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida dela, minha família, minha mãe, o Carlos lá, minha irmã, meu cunhado. Meu cunhado que é o meu barbeiro aí. Salve pra ele aí, que Deus te abençoe, ó. Tô precisando dar aquele tapa, ó. Tá horrível a coisa aí. Papinha dos guris. Ah, Deus o livre. Carrega. E mandar um salve também pro Thiago lá da Ferragem RD. Tá? Que Deus abençoe. Tiaguinho. Que Deus abençoe. Um abraço. Muito a vida do Thiago. Não tem também endereço, abençoe. não tem endereço dela? Não tem, tá no meu celular. Tem o endereço dela. Quando tiver alguém por perto ali, dá um cheiro. É lá na Monte Alegre, ali, bem na principal. Não, Tem, vai tem, que é benção, vai, vai que é vai, benção. então eu vou lá, Só então. chegar lá e falar que é amigo do Vitor, ele vai Ó, dar-lhe um valor a mais. Descontão. É isso aí. Também mandar um abraço ali pro meu pastor, o evangelista Gilmar, que hoje está no retiro de casais junto com a minha sogra, né? Com o meu... Traço pai. Traço traço tudo ali, pastor. né? Mandar um salve ali pra eles, tudo. Que Deus abençoe a vida deles nesse retiro, que eu sei que é um momento ali que eles estão buscando, né? A Deus de uma forma muito mais intensa, todos os irmãos que estão no retiro. Deus abençoe. Um salve ali pra minha juventude, pra aquela galera lá que nos assiste, que Deus abençoe essa nossa juventude ali do setor Belém, Valença, Eldorado e até mesmo a Belém ali, que Deus abençoe vocês. E também, né, pra finalizar, eu quero mandar um salve aqui para todos aqueles que têm vindo até mim. Inclusive, essa semana eu estive conversando com o Lucas Torres, que esteve lá na cafeteria, lá onde a gente toma café, e comentou sobre o podcast. Um abraço para ele. Baita de um baixista. Toca muito. E ele tá agora com um projeto, tá envolvido num projeto com um coral, se não me engano, é Geração Eleita o nome do coral.
Eles são de Porto Alegre, aquele que a gente pegou uma escala com eles lá. Eles estão gravando uma música própria deles, que eu tenho certeza que vai ser fantástico. Vai ser. Eu estou tão curioso, porque eu fico acompanhando os stories deles, eu sigo eles no Instagram, e é uma bênção, cara, uma bênção. Que Deus abençoe cada vez mais o ministério daquela galera lá. É uma bênção mesmo. E é isso daí, cara. Mandei esses salves aí, eu tenho certeza. Provavelmente a gente acaba esquecendo de alguém, né? Mas que Deus abençoe. Vamos lá. Eu queria mandar um salve hoje pra minha esposa ali, que já foi dito. Agora eu tô vendo o nome. A minha esposa que já foi dito ali, a Brenda. Queria mandar um salve pra minha galerinha lá do Promorá também, a Juventude, o Mano Eliezer. Também pro Leonardo Menezes, meu amigo, que fui lá buscar o fone na casa dele, lá esse guri é benção. Mano, Deus te abençoe. E pra toda a galera que curte, que tá apoiando esse trabalho aí, que vocês desfrutem muito disso e extraiam muita coisa boa daqui. Top. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, meus amigos. É isso aí. Um salve então pra toda essa galera aí. É isso aí. E vamos lá. Chegando mais a uns tópicos agora. Alain, chega mais. Fala aí, o que tu tem pra nós hoje? Fala, galera, quero trazer aqui pra nós uma notícia Curiosidades. bem rapidinho. Não, ainda é sobre aquela situação do vulcão que tá em erupção lá em La Palma. Cara, as últimas é isso? informações, mano. O bagulho é muito louco. A gente tá se livrando aí de uma pandemia aos poucos, né? Questão de máscara e tudo mais. E aí eu tava lendo ali uma informação que tá dizendo bem assim lá do Instituto de Vulcanologia das Canárias, descreveu nova abertura como novo foco de erupção. Além disso, chuva de cinzas finas forçou os moradores da ilha usarem máscaras e óculos. Por causa da fuligem do... Mano, né? velho, pra tu Horrível, ver a situação que tá. Não, já não basta o Covid, Tá louco. agora a galera tem que usar... Eu tava olhando lá uma parada das fotos, dos vídeos. Cara, as lava ou é larva? Pera aí, deixa eu ver. A lava. As lavas estão, cara, tomando conta das casas, velho. Destruindo invadindo, as casas, velho. Obviamente o pessoal já saiu, já foi evacuado daquele lugar. Mas é questão... Por que eu tô trazendo essa informação sobre o vulcão lá, pessoal? Porque muitas vezes a gente tá tão acomodado aqui do outro lado do país, do outro lado daquela situação, e a gente de fato acaba esquecendo. Mano, vamos estar orando. Vamos estar orando aquele pessoal, pelaquela região lá. Porque o que está acontecendo lá é muito triste. As pessoas estão perdendo a casa delas, pai. Casas, sonhos, talvez projetos que Deus constituiu, que Deus entregou a elas. E por causa desse vulcão, as pessoas estão perdendo tudo que tem, tá ligado? E o que me chamou a atenção nessa notícia foi, né, a questão que a gente quer tanto se livrar das máscaras, e hoje por causa disso aí, lá naquele lugar, lá em La Palma, as pessoas estão passando por isso, tendo que usar máscara para se proteger da fumaça, de todas as questões das cinzas que tá acontecendo lá. Mano, vamos levantar um clamor aí, pai. Convido vocês. Amém? É isso aí, cara. Essa é a notícia de hoje aí, mais uma vez sobre esse vulcão aí, cara. Isso aí. E repaginando, hoje nós estivemos refletindo sobre um tema para trazer sobre algumas pautas hoje aqui. A gente quer conversar com vocês. O Ismael tem separado ali algumas coisas. Fala. Mas antes disso, a gente precisa falar essa parte. Deixa o like, compartilha, não podemos esquecer, né? se inscreve no canal. O que eu posso usar aqui? Compartilha o nosso canal. Segue na rede social. Qual é que é a rede? Instagram, connection.time_oficial. Repete. Mais uma vez, ó. Isso aí. Connection.time_oficial. Esse é o Instagram. Boa, mano. Esse é o Instagram. YouTube. É isso aí. O O YouTube. YouTube que provavelmente você vai estar vendo já, tá? Onde está esse vídeo aí, Connection Time. Você se inscreve lá, compartilha com seus amigos, ative o sininho aí e daqui a pouco seja membro, quem sabe, né? Cara, quer deixar uma ideia e de repente nós fazer uma página de Facebook também, bem bacana. Não, que o pessoal vai estar chegando junto. Uma coisa vai estar levando a outra. Logo em seguida também vai vir os próximos blocos. Produção, tem que falar com o editor. não deixa eu esquecer. O editor executivo aí, produção. Por favor. O cara da Grow aí, pega daqui de cima a câmera aqui. Tô brincando. Cara, o tema de hoje, então, Vamos como é que é lá, então. mesmo? O tema de hoje é sobre inconstância. O quê? Cara, aí, Ismael, top, fala, velho. Ismael, o que tu temos tem de... algumas Como é que tu tinha dito características aquela hora ali? Esfera. Alguns tópicos, algumas esferas relativo Esferas. àquelas pessoas inconstantes, mano. Nós temos São aqui, ó. 5 características Isto. de Selecionaram, quem é inconstante. É o momento dele. Agora é o momento Vem, dele. Ismael, faz teu nome. Faça um... de casa e a gente vai debatendo. Isto, É cara. isso aí, cara. Fala aí, meu Temos irmão. aqui, então, algumas Lança pra nós. avaliações, né?
A primeira, variação emocional. Pessoas inconstantes tendem a ter excessiva variação emocional. De ânimo sem boas razões, elas podem estar excessivamente desanimadas e excessivamente exaltadas, quando não há razão suficiente. Olha que loucura, né, cara? A primeira parte aí nós estamos falando sobre 5 características de uma pessoa inconstante, mano. E Na presença de Deus. a gente sabe que dentro dessa condição que a gente vive hoje, nesse mundão louco, cara, como a gente conhece, né? Talvez até tu já tenha passado por isso, por alguma inconstância na tua vida. Eu vou dizer pra ti que em algum determinado momento da minha vida eu passei por algumas inconstâncias, assim, referente a Cristo, a caminhada com Deus. E ali o Ismael trouxe um tópico muito legal. E eu acredito que... Mano, tu pode ler pra nós mais uma vez, por favor? Pessoas inconstantes tendem a ter excessivas variações emocionais. Olha que loucura, mano. De ânimo sem boas razões, elas podem estar excessivamente desanimadas ou excessivamente exaltadas, quando não há razão suficiente. Bah. Tu vê, cara, como é importante, né, Vitor? A gente vê ali dentro desse primeiro tópico, né? A parte emocional da pessoa. Você quer ver uma pessoa que está inconstante, você começa a ver como ela acaba como é que se diz? Sendo sensível na área emocional dela. Ela precisa ter uma razão pra ser, né? Ela tá sempre, tipo... Pra ser constante. Quando não tem Exatamente. razão, ela... não tem, né? Não precisa de mais. fazer, não. Começa uma coisa, Tu sabe não que termina. o mal do Exato. século hoje é a depressão, né, cara? É. Sim. E assim, ó, por mais que para muitos isso parece ser besteira, a gente vive um mundo inconstante. A gente vive num mundo que o que é hoje, amanhã é mentira. Né? Existe uma frase, né, que a verdade de hoje é a mentira do amanhã. E, cara, isso é um sinal de uma vida inconstante. Na verdade, se pararmos para pensar, hoje quantas pessoas são inconstantes, eu digo isso por mim também, porque quantas vezes eu fui inconstante na minha área profissional, na minha área emocional, na minha área espiritual, na minha área até mesmo familiar, né? Quantas vezes ministerialmente eu já fui inconstante? Sim. Que tu acorda de manhã naquele pique, mas de repente uma coisinha que vem ali até mesmo para te ensinar, tu já desanima e quer saber. Parece isso parece muito o Tá ligado sempre ao emocional. Castelo de cartas, né? Tu acorda tu tá assim... pronto, né? Tu tá bonito, lindo. Ou bate um vento, ou tu larga qualquer coisa perto que seja um pouco mais pesado que aquelas cartas, já é. Já viu? Perde tudo. Tem um meme que eu acho muito engraçado. Não, tem uma tirinha no Facebook que uma vez eu vi, que era assim, ó, por exemplo, vários palitos de fósforo, um atrás do outro, assim. Sim, eu vi. E aí começou a pegar fogo. E aí, de repente, alguém tira um, que daí não queima o restante. Sim, já vi essa parada aí. Tu já viu isso daí? Pois é, eu não sei o que isso tem a ver, mas... Eu lembrei disso, falando do baralho de cara e quis falar alguma coisa também. Top! Próximo tópico aí, mano, velho. Próximo tópico, qual que tu tem aí pra nós? Os pensamentos e as percepções distanciadas fazem com que as pessoas que sofrem com a inconstância, fiquem indecisas e tomam decisões simples. Não, tomada de indecisões simples. E é como um barco à deriva. O que tu entende disso? Eu não entendi nada. Cara, eu não entendi a leitura também. Que... De boa. Deixa eu ler. Vamos lá. Os pensamentos e as percepções distorcidas fazem com que as pessoas que sofrem com inconstância fiquem indecisas e intomadas de decisões simples. É como um barco à deriva no mar. Ou seja, os pensamentos e as percepções das pessoas fazem com que elas fiquem indecisas. Sim. Como um barco à deriva no mar. Mais e a verdade é que é verdade, porque eu vou trazer algo meu, tá? Eu cansei de chegar, a gente lidera tantos departamentos às vezes e trabalha com uma diversidade de coisas e é muito bom isso, eu gosto de fazer a obra do Senhor. Mas quantas vezes assim, dentro de quem, só quem lidera, só quem trabalha e exerce as atividades, sabe? Como muitas vezes o estresse do trabalho também das atividades, elas vêm e preocupam a gente. E às vezes a gente, por essa carga emocional, às vezes a gente não sabe o que fazer. Não sabe que decisão tomar, como agir. E o meu conselho para isso, que é o que eu sempre faço, que quando eu não sei para onde eu vou, eu paro. Mas não digo espiritualmente, eu paro fisicamente, dobro meu joelho, oro ao Senhor,
Porque se o meu barco tá à deriva, cara, eu já trago uma mensagem sobre isso, cara. Ó, isso aí já dá Não tem, cara? Se o barco tá à deriva, tá uma tempestade ali, fica tranquilo, cara. Daqui a pouco aparece um andando sobre as águas aí e vai trazer a solução. A verdade é essa, cara. Eu penso assim, entendeu? O legal, eu tô lendo aqui também, né, cara, porque fala sobre a mente confusa, né? Tipo, a pessoa que é inconstante, ela faz percepções distorcidas de muitas das vezes aquilo que é falado para ela do reino do Senhor Jesus. Também. Né? A pessoa vem e fala para ela, mano, o caminho é esse, Jesus Cristo morreu naquela cruz para ti, para que você fosse salvado, curado e perdoado e que você tivesse vida eterna. E a pessoa inconstante, ela começa a criar um monte de coisas que vem da mente dela para daqui a pouco não acreditar naquilo ali, para não avançar no reino do Senhor. E muitas das vezes é um uso que Satanás faz também, tá ligado, cara? Ele pega essa parte inconstante da vida da pessoa, mano, e bloqueia o pensamento dela, bloqueia, porque o que a gente tá fazendo aqui? A gente tá vindo para falar do evangelho de Cristo, a gente tá vindo para falar das coisas de Deus, e tu tá falando para ela, e ela, por ser uma pessoa inconstante, ela fica criando um distúrbio, algo ali, sabe? Como diz o Vitor, tipo um barco à deriva, uma hora ela tá crendo, uma hora ela tá firme, daqui a pouco ela não tá mais. Uma hora ela crê naquilo que a palavra tá dizendo, daqui a pouco ela não crê mais. Cara, é top. Assim. É um Sabe, dos top. a gente vai convidar alguém para ir na igreja e a decisão da pessoa de ir na igreja às vezes se baseia no, será que eu vou de... mas será que o pessoal não vai falar de mim por eu estar indo de calça? Normalmente as irmãs pensam assim, né? Começa a imaginar um monte de coisa, né, cara? Mas se eu entrar pra igreja eu vou ter que largar minha berma, meu fute, e aí como é que vai ficar? Mano, isso aí é um trabalho que Deus faz na tua vida. Que, e a verdade... conforme tu vai se chegando a Cristo, cara, tu vai se aprofundando cada vez mais na verdade que é Ele. Tu vai te libertando das coisas que tu acha que é errado pra ti, cara. E a verdade é que assim, ó... eu lembro uma coisa que a minha Cristo mãe fala... é a verdade, cara. Cara, eu lembro uma coisa que a minha mãe, ela costuma falar bastante, que é... que tipo... Deus, ele vai te lapidar conforme ele quer. Então tem coisas que alguns acham que é errado. Por exemplo, sei lá, tipo, eu sou manco jogando bola. Eu não jogo bola porque eu sou muito ruim. Entendeu? Mas tem pessoas que são boas. Isso não é pecado, cara. Entendeu? Não, mas, normalmente tipo, pegando um exemplo, Jesus não tá preocupado e outra coisa, com isso. E a outra coisa, tem mais um detalhe. É isso. Cara, é se isso, for pra cara. te usar saia, se não for, Deus vai te moldar. Isso é entendeu? uma coisa Essa tão preocupação superficial. Deus não quer ver a tua vestimenta a primeiro modo, cara. Ele, A palavra de ele Deus- vai tratar no teu coração, cara. A palavra de Deus Ele diz quer- que ele não vê a aparência, ele vê o coração da Cara, pessoa, mas assim, ó, né? tem um detalhe também que a palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Coríntios, que quando Paulo está escrevendo e ensinando a igreja de Coríntios, ele fala que em tudo façais somente com ordem e decência. Sim, mas Exatamente. Entendeu? O trabalhar então, de Deus. é ser decente, não é questão de Sabe tu que- usar o A ou B. que nem o Sempre Maron- se preocupa, eu tô Mar- decente. Exato. O Marlon trouxe a questão já aconteceu de eu convidar alguém, a pessoa ficar. Eu digo, mano, vai do jeito que tu é, cara. Sim, Porque a obra vai ser feita lá quando tu estiver no local. A obra quem faz é o Espírito Santo de Deus, Assim não é a como foi gente. na tua vida, tá como ligado? foi na vida do Vitor, como foi A pessoa já coloca um fardo pesadão pra ir no primeiro isso, culto, exatamente, né? Mas volta as ali um pessoas vão pouquinho. ficar me olhando, vão... Isso é uma característica realmente de uma pessoa inconstante, né? Que ela tem uma mente confusa, velho. E Sabe? Daquilo capaz de que ela- tomar uma decisão Isso, simples. perfeito. É simples. Perfeito. Vai, só vai. Fiquei Te imaginando convidou, um monte de coisa, ficam a mente criando. fica alguém te trabalhando, convidou pra ir na igreja, só vai. Esquece de tudo. Aí elas Aproveita o vêm teu aqueles- momento com Deus. Pensamentos distorcidos, como nós estávamos falando, né? Verdade, verdade. Bora lá pro terceiro passo, então, mais uma vez aí das pessoas posso- inconstantes. Posso Vai ler? ler. Pode. Terceiro tópico. Tem eu ouvi pelo menos três tópicos dentro desse tópico 3. Por não confiar em Deus e firmar a sua identidade, se fere facilmente com uma crítica ou uma opinião, desaprovação ou rejeição. Tende a ficar altamente abalada com o que as pessoas pensam ou ao seu respeito. São carentes de atenção e necessitam de amor e buscam a todo um instante reconhecimento e aprovação. Isso daí eu Mano. já passei por isso daí antes. Como? Explica aí. Antes eu, tipo assim, ó, eu ensaiava o hino pra tocar na igreja. Tocava bem. Tirava o hino, tocava bem. E, tipo, as pessoas, eu, na minha mente, olhava, não reconhece, tipo, não chega ali, não Tu dá se elogio, importava com a opinião, no muito caso. bom que tu fez, tirou parabéns. Antes eu me importava com isso daí antes.
Mas agora não. Agora não me importa. Eu faço o que é pra Deus. Realmente é pra Cara, Deus. O resto, cara. E é tão verdade isso daqui, cara, O resto- que às vezes tu olha pra ele porque tu quer mudar de hino, ele tá de olho fechado e dane-se. Esquece, olhando pra Meu, ele. pior que eu vejo isso. Deus, cara. Ele tá aqui, né? Olha pra mim! Abre esse chipô! Olha, que nem eu falo pra ti, né? Pelo amor de Deus, Mas Marão. é, Marão cara. aqui. Antes eu olhava por esse detalhe Verdade, e é. esquecia Pior que é verdade, a cara, sinceridade que é pra Deus, né, cara? Que é tu entregar pra Deus. isso aí, Hoje em cara. dia eu faço, mas com excelência. Cara, mas eu é sempre essa passei por isso essa aí. primeira parte aqui, ó. Por não confiar em Deus e firmar a sua É. identidade, se Essa fere aí. facilmente com uma crítica, ó, ou uma opinião, desaprovação ou rejeição. Cara, eu passei por isso daí. Eu sou muito manco, né? Tocando. Eu toco o básico ali. Eu não digo que eu sou músico, eu quebro um galho. E aí, eu cresci no meio de uma galera que se puxava, né, meu? Tocando. Pô, Deus o livre, a gurizada tocava. Então, quando eu tinha uma oportunidade pra tocar, meu, eu ficava assim, Já mesmo que tava lá simplesinho, tá ligado? Alguém, sabe, só por um elogio, tá bom aí. Aham. Não, continua assim, tá melhorando. Que nada, rapaz. E sempre vinha isso, e o cara, eu não vou tocar mais. Quer saber? Não é pra mim. Eu cheguei a ouvir isso, entendeu? Meu, larga de mão, isso aí não é pra ti. Então, essa montanha russa de emoção faz tu tomar decisões, às vezes precipitadas, subentende outra coisa. E tu realmente... A gente tá usando exemplos bem simples aqui, como na área da música ou em algumas outras coisas. Mas eu fico pensando assim, ó, se eu tivesse desistido de não aprender a tocar o pouco que eu sei, eu nunca teria tido a iniciativa do Conjunto Adoração, nunca teríamos nos conhecido, eu e tu, talvez nem a gente, e isso aqui talvez não seria real. Entendeu? Então, tipo, uma decisão lá atrás, às vezes são coisas bem simples. Vai te beneficiar lá na frente. Mas lá na frente tu não sabe o impacto que isso vai ter, cara. Então tu precisa pensar um pouquinho antes de agir. E uma coisa que eu costumo falar bastante, cara, não toma uma decisão de cabeça quente. O pastor Juvenal nos ensina muito isso, que quem tá de cabeça quente toma atitudes erradas, entendeu? Então, cara, esfria a cabeça. Tá estressado naquele dia? Cabeça quente Toma um derrete com o cafezinho. pescoço, né, meu? Entendeu? Cara, sabe que No outro dia tu toma nunca essa aconteceu. decisão, entendeu? dentro dessa parte ali, do terceiro tópico aí, né, que fala sobre exatamente A primeira parte, tu disse? tipo, altamente inseguro, né, cara? Fala ali sobre a pessoa, já começa falando algo muito importante, né, meu? Por não confiar em Deus. Isso Cara, aí. a pessoa é inconstante, de fato, ela tá vivendo em Cristo ali, mas ela não tá confiando naquilo que cara, é lembrei de um poderoso, negócio. tá ligado? Naquilo que faz a diferença na vida dela. E eu quando eu li aquele tópico, ele também fala sobre o dodói, a pessoa essa pessoa inconstante, qualquer coisa machuca ela. Qualquer coisa ela se ofende. Entristece, Tá ligado? Eu era assim, graças a Deus, eu era essa pessoa Mas inconstante. Por isso que eu falou falei. não. Por isso que eu Não, falei, não, cara, que eu passei por isso também. Eu posso dizer que eu fico tão feliz de estar aqui nessa bancada hoje, porque a minha ideia, eu achei que era que a gente ia estar falando de pessoas, não, a gente está falando de nós, mano. Nós passamos por essas coisas. E outra coisa que me chama a atenção, né, meu? A pessoa que é inconstante, mano, ela passa toda hora dentro da cabeça dela que ela é excluída das coisas. Sabe? Não é uma regra, mas tá aqui, nos ensina isso também, né? Essa passagem ali, não da Bíblia, nem de nada, mas desse tópico. A pessoa se sente excluída, a pessoa tá toda hora desconfiada das coisas, ela não acredita, mano. Não tem motivo sabe? pra nada. E a palavra de Deus, ela nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje eu aprendo isso, né, meu? Por ter passado por essa inconstância na minha vida, eu aprendi esses detalhes. Eu era mimimi, eu era dodói, qualquer coisa eu ficava chorando, eu levantava, saía correndo, não falava com ninguém, eu me mordia. Então, mano, é um tópico muito forte. cara. Altamente inseguro também é um tópico. Tu falando, tu começou a falar, eu lembrei de uma passagem, cara, que eu amo poder encontrar esses exemplos dentro da Bíblia, né? A gente tem ali no livro de Marcos, capítulo 33, versículo 35 ao 41. Tu vai encontrar o pessoal dentro de uma embarcação e tá vindo uma tempestade. Todo mundo preocupado dentro daquela embarcação. Jesus estava lá. Jesus estava dormindo na popa do barco. Onde é a popa? Onde fica o controle. Né? Tinha aquela direção lá que a galera via aquilo lá, que dirigia aquela embarcação. E Jesus estava descansando naquele local.
E todos aqueles que estavam naquela embarcação preocupados, meu Deus, e olha só isso aqui, ó, vamos morrer, vai quebrar o barco e a tempestade e tal. Até que um deles toma uma atitude de chegar em Jesus e chegar, e aí? Vem cá. Ô Jesus. Não vai fazer nada? Tu não te importa que a gente pereçamos sobre esse lugar? Jesus estava descansando, cara. Uhum. Aí a atitude daquele homem que vem saber, poxa, peraí, a gente vai morrer aqui. Mas o homem tá no barco. E aí Jesus olha... Mas eles não pensaram, né? Não, mas O chefe tá no o detalhe dessa mensagem, antes que eu me perca aqui, entendeu? Jesus então ele se levanta, se acorda, tá? Ele manda o vento cessar, as ondas cessarem, e as pessoas que estavam lá dentro do barco fazem a pergunta, poxa, peraí, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. O problema, cara, não é a tempestade. O problema é esquecer que Jesus está no barco. Inconstância. O problema nunca vai ser a tribulação, o problema que você está passando. O problema é esquecer que Jesus está sempre do teu lado. Não importa o tamanho da... Esquecer quem é esse Jesus que tu tá Cara, seguindo. esse é o problema. As Quanto pessoas tamanho estavam do lado do homem e perguntavam, mas peraí, quem é esse cara? Não conheciam Jesus, cara, e ele estava do lado. O barco não vai afundar. Ele tá É ali. insegurança, né? E o que é mais do louco, homem, né? que isso aconteceu quando ele estava na Terra, né? Jesus estava aqui como homem, como ser humano, como carne. E a gente vê essas coisas acontecer hoje, cara. Né? Pessoas que dizem assim, ó, eu amo Jesus, eu sigo Jesus. Vem a tempestade. Aí vem alguma coisa, cadê tu, Jesus? E aí? Pede socorro pros outros. Pessoas são Pede inconstantes. socorro pras pessoas. Não, como, e né, a gente pergunta, tá pô, falando. Jesus, tu não... faça a tua obra. Exatamente. Eu até oro. Sabe que isso daí Eu também... Mas, ó, Deus permite A que isso gente- acontece. Pra A gente- nós é chegar a Ele. Para que a gente saiba quem ele é. É verdade. Mas rapidinho para encerrar, né, para nós passar para o próximo tópico, isso se aplica também não só na área da galera que realmente já conhece a Cristo, né, mas a pessoa que, por exemplo, que não é cristão e conhece pouco da palavra de Deus, às vezes não sabe identificar, entendeu? Às vezes não sabe que isso é ser inconstante, que isso é estar um pouco afastado e não reconhecer que Deus pode melhorar a tua vida. Tipo, vamos supor assim, uma pessoa aleatória, entendeu? O meu chefe falou tal coisa pra mim, mas esse serviço aqui, que não sei o que, já começa, quer saber, não vou fazer, vou fazer, mas vou fazer assim também. Aí já não fala com mais ninguém no serviço, já fica bolado no canto dele, biligo barará, já começa a se morder, mas, daqui a pouco já vem a tempestade, já se esquece que, eu tenho certeza, cara, que assim, 90% das pessoas, algum deles ouviu falar de Jesus. Algum deles ouviu falar de Jesus. E as pessoas têm que saber, que Jesus, ele é tudo, cara. E ele pode mudar a tua vida. Ele pode sarar toda a tua enfermidade, toda a tua dor e acalmar a tempestade que talvez tu não reconheça. Pode tornar constante aquele que é inconstante. Somos testemunhos disso, né, cara? Nós Vamos passar ali pro próximo tópico, tópico 4 já, né? Bora lá? começa e não termina. Eita vida. glória. Todo mundo começa algo, Uma mas tunda na poucos gente. dão continuidade ou terminam. Muda com frequência de ideia ao desanimar facilmente diante da primeira aprovação. Começa a desistir várias vezes de uma mesma atividade. Sabe qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Chega no final do ano, todo mundo faz uma promessa, né? É Ano que vem eu vou fazer tal coisa. Não, Ano que vem eu vou ser tal coisa. Ou tu lembra, né? Mas peraí, eu prometi no ano passado que eu ia fazer tal coisa, não fiz. Não, mas esse ano vai. Que loucura. Esse ano vai. Todo final de ano, cara. É que nem seu Madruga, prometo pagar todos os aluguéis atrasados. Nunca vai, né? Seu Madruga era inconstante. Chegamos a uma determinação psicológica aqui agora. Que ele era. O seu Madruga era uma pessoa inconstante. Cara, eu nesse tópico 4 aí que chama atenção também é a questão da pessoa inconstante que tá sempre mudando de opinião. Tá ligado? É. Tipo, eu tô dizendo pra vocês, não, eu tô dentro, vou fazer parte desse evento aí. É maravilhoso. Daqui a pouco, cara, acho que eu não vou poder fazer parte. desânimo. Cara. É a primeira coisa. Não vou ir porque não gostei, não combinou comigo aquela parte. A pessoa troca de opinião como troca. Não vou falar a palavra, né? Mas no nosso Às vezes português, não troca, né? né? De cueca. Às vezes não troca. Mas troca toda hora e às vezes nem troca. Então, mano, é complicadíssimo, velho. A pessoa tá sempre mudando opinião. Ou então ela desanima fácil. Ela desanima muito fácil. Vem a aprovaçãozinha ali básica e elas já se atiram nas cordas. Ela dá desculpa do quê? Tá muito difícil de seguir a Cristo. Cara, hoje, Mano, que isso, pai? hoje, na verdade, cara, há alguns dias atrás aí a Monique postou um negócio muito interessante, ela compartilhou, né? Eu não vou me lembrar agora detalhe por detalhe, mas ela comentou, talvez vocês viram também, que hoje nós vivemos na geração das coisas mais fáceis. Nós temos o acesso a tudo,
pode-se tudo, se faz qualquer coisa, isso e aquele outro, mas ao mesmo tempo as pessoas parecem que estão Desanimam cada vez fácil, né? mais sem aquilo que precisa, cada vez mais distante daquilo que realmente é importante. Verdade. Tu tem acesso a tudo, tu faz tudo, mas é uma geração depressiva que tá sempre ali. Tem recurso, hoje tu tem eu recurso tava pra tudo, né, falando, cara? Isso daí com meu amigo, cara, lá no meu serviço. Fala pertinho, Inclusive, bro. Um abraço pra ele, o Alessandro lá. A gente tava comentando Abraço, Alessandro. sobre isso, cara. Ele eu não sei se ele é cristão, se ele é, mas a gente troca uma ideia. Ele é o zelador lá do prédio provisório. E a gente tá falando, cara, como. Vou ter que pegar esse gancho, cara. Essa geração de hoje, cara, mano, eles são muito, cara. Nutella! Não, tô brincando. Ah, Nutella é bom. Mas é uma. Não, é uma geração não que sou eu tão digo fã. assim, ó. Vamos supor assim, ó. Cara, estão sempre doentes. Com 10 anos já são depressivos. é. Cara, são pessoas que descontam. Como é que fala quando. Aquele negócio que a gente tinha? Ansiedade. Ansiosos. São crianças ansiosas. Cara, um tempo atrás não existia isso daí, cara. E Na eles verdade têm- existia, e eles mas vão era muito supor- Depressão tu escondido, não cara. ouvia Ó, falar. e eles têm Netflix, internet, videogame, jogo online, cara. tem, sei lá, leitura, e-book, tem tablet, Tem um recurso geral. Tudo tem um mundo rede nas mãos. social, rede social à vontade. Tem um rede mundo nas social- mãos. Tem um Mas, mundo mano, nas mãos. E, cara, são uma geração que parece que eles são programados pra ficar doentes, mundo, cara. né? Parece não doentes. Eu me lembro, cara, que a minha geração, eu não sei a de vocês, que a gente é muito distante de idade aqui, né? Ah, nem tanto, né? Ah, tá louco. Ninguém. Não, eu me lembro, cara, que a minha geração é aquela geração de ficar até tarde na rua, entendeu? Que não tinha internet à disposição, mas, pô, era uma galera que respeitava os pais, Eu lembro. que tava sempre, tipo, a mãe falava, o pai falava, Ah, Deus era livre. aquilo, Era Deus lei, livre. né? Era lei. Cara, eu lembro de uma coisa. Eu lembro de uma coisa, cara. Eu não vou te bater, passa, eu não Pode vou te passar, bater. pode passar. Não, eu lembro de uma coisa que, cara, chegava assim, eu falava pra mãe, mãe, não tô bem. Porque às vezes eu tava de sacanagem porque eu não queria ir no colégio, né? Mãe, não tá bem, então tu vai no médico. Aham. Bem, tu não vai ficar em casa, Não, quem tá e- doente tem que estar no médico. E pra aplicar Ou é aqui, tu. ó, eu vou aplicar e vou passar tadinha, pra minha mãe vocês ama ela. pra Beijo. mim não falar. Deixa eu ver. Tchacaço. Todo mundo começa algo, mas poucos dão continuidade, né? E parece que, tipo assim, pelo que eu vejo, né, cara, eu tenho bastante jovens, adolescentes na minha volta, assim. Inclusive, eu tenho a minha sobrinha, a Duda. A Duda vai com nós no culto lá, né? Dudinha. É ela que é a visitante? Te lembra da Dudinha? Tu vai sábado lá também? Vou. Ô, Bessa. Eu acho que eu vou. Se eu não estiver trabalhando. Quem eu vou. acha não tem certeza. Mas Pode ser aplicando. constante, tem que dar certeza. Mas aplicando, todo mundo começa algo, mas poucos dão continuidade. Tipo assim, cara, eles começam algo, vamos supor assim, ó. Bah, eu vou te pôr numa aula de inglês. Pô, aula de inglês na nossa época era raro, né? Na nossa época de escola era raro. Ou, bah, eu vou te Só pôr o verbo to be ali no colégio. ali já eu vou era. te pôr To numa be. aula de, vamos supor assim, de judô, um negócio mais legal. Bah, todo mundo queria, mas, nós não tínhamos. Mas se tivesse, a gurizada ia meter ficha. E hoje em dia, cara, é pessoal não complicado. quer, na verdade, o pessoal Meu, não é quer. muito fácil. É tipo, os pais sabe, têm condições uma e frase- a galera não consegue. a Parece que não consegue desenvolver o cérebro pra continuar, né? Mas a frase Passei. clássica é aquela, né? O que vem fácil, Vai vai fácil. fácil. Mas É isso aí. sabe que tudo que ele falou aí tem muita lógica em tudo que vocês falaram, mas é justamente isso, cara. Porque o jovem inconstante, a pessoa inconstante dos dias de hoje, ela pode ter tudo isso aí, mas ela não tem o mais importante que é Jesus. É verdade. Tu tá ligado? O homem. É por isso, velho. É por isso. As pessoas elas podem estar andando, elas podem ter. É muito fácil tu ver hoje personalidades aí do mundão, né? De redes sociais, pessoas que são muito conhecidas, que tem tudo ao seu redor. Tem milhões, mas elas são pessoas inconstantes, pessoas que estão vazias, porque elas não têm Jesus, não têm Cristo, sabe? Por isso que a gente passa por isso. Elas começam coisas e não terminam, né? Elas ficam procrastinando. Não tem foco, né? Não Elas tem foco, procrastinam. Vamos fazer tal coisa. Daqui a pouco elas paralisam. Procrastinar. Daqui a pouco elas não fazem mais, cara. E isso é tão importante porque a gente não vê só nos jovens. A gente não vê só nas pessoas mais novas dessa geração, mano. A gente vê nas pessoas mais velhas também. Claro. Pessoas que iniciam um trabalho e não completam. Isso é. Tá ligado? Isso também é fato, cara. E que a gente possa entender todos os tópicos que nós estamos falando aqui, coisas que acontecem, são corriqueiras, mas que a gente pode mudar, a gente pode pedir para Deus transformar É isso a aí, nossa vida, renovar as nossas mentes como? Através de uma busca, de uma oração. É isso aí.
da presença de Deus. Vamos pro tópico 5, então? Não, mas hein, ó, outro aqui, eu vou dar outro exemplo rapidinho. Claro. Outra coisa é Você é músico livre na para igreja, isso. cara. Músico na igreja. Cara, tem uns que ganham aula. Exato. Caio era um. Ganhou de barbada. E não tem foco, cara. Não se decide. Isso aí, né? Cara, eu Parece que não parei. consegue fechar. Braço Lipe, eu parei. Não foi por inconstância, foi por outro tipo de situação. Não, é inconstância. Quem quer dá um jeito. Assim, vou vender. no meio. Vai trabalhar um pouquinho mais, tá? Um pouquinho o homem mais. cheio de fé. Vai ser abençoado. O homem cheio Mas de é fé. verdade, cara. É verdade, isso daí tem, cara. Eu já fui assim, né? Já fui assim, Verdade, começar a cara. estudar e parar. Quem Porque, quer dá um jeito. o cara Bah, quer tua sair frase do foi Ô, forte. cara, eu vou ter que Não confessar quer- pra vocês que eu Fiquei acho que eu sou assim dodói. até hoje. Não quer sair de casa do conforto da casa, Algumas entendeu? coisas. É isso aí, Eu vou cara. sair daqui verdade. achando que eu sou inconstante. Ô, ele foi tão enfático ali, né? Quem quer faz. Quem quer quer dá um jeito. Mas eu não sou inconstante, graças quer dar a um Deus. jeito, meu. Não, mas é verdade. Forte. Forte. Eu quis dizer que eu sou assim em algumas Abraço questões. forte, mano. Lipe, F Deline, pessoal lá, ó. Ô, Deus, Deus o livre, Vamos cara. é. Todos eles. Nosso maestro Rock, um beijão, um abraço pra tua Grande família. abraço. cara. Bora lá então, o quinto tópico desta noite sobre o nosso tema inconstância, indeciso e autoritário, velho. Fala, velho. Flertam com a indecisão e o autoritarismo ao ser indeciso. Acaba tendo que lidar com a frustração, procrastinação, que foi falado, e o sentimento de fracasso generalizado. Por não ser decidido, abraça a necessidade de dominação e quem discordar ou ter uma opinião contrária tende a ser um potencial inimigo. Pode ser forte. Tá ligado? Eu vou passar pra vocês então, mas uma coisa que mais me chama atenção aqui no quinto tópico realmente é o autoritarismo, né? A pessoa que é inconstante, ela é autoritária, velho. Tem que ser do jeito dela e pum, e acabou. Se não for, Deus, já era. Caiu a casa. Mas é. Tá ligado? Ela fica brava, ela passa a desacreditar que existe talvez uma outra possibilidade das coisas acontecer. Não houve opinião dos outros. Não né? houve, velho. Não houve. Outra coisa que me chama, foi falado, é a pessoa se torna, tipo, ela cria dentro dela um sentimento de fracasso em tudo. Ela acha que tudo que ela vai pôr a mão dela, ela vai fracassar. Não vou conseguir. Isso não é pra mim. Ai, como eu vou fazer isso? Cara, é louco demais. E outro, pra finalizar aqui, ela cria, aliás, um inimigo imaginário por alguém que contrariar a opinião dela. Brother do céu, como existe isso, mano? Deus o livre, você tá dentro, vocês que fazem parte de louvor aqui, de equipe de louvor, ministérios dentro das suas igrejas, vai dizer que talvez tu já não passou por isso. Várias vezes, basta. Sabe? Você colocar, você não tá impondo, mano. Há uma grande diferença de você impor e de você colocar uma opinião, uma ideia. Brother, é muito complicado. E a gente vê isso dentro de casa, dentro dos lares, dentro das igrejas, em tudo que é lugar. Brother, vamos aprender a ouvir a opinião do próximo sem ficar mordido. É tão bom, velho. É tão bom tu entender que a tua ideia ela pode somar com outra, ou a ideia do irmão que tá falando algo pra ti, ela pode somar contigo pro reino de Deus. Vamos parar de olhar só pro nosso umbigo e conseguir deixar outras pessoas fazerem parte de um projeto que é para todos nós, que é do reino de Deus. Às vezes o projeto pode salvar muitos. Pô, Só muitos caras não dá bola pra ouvir. exato, Lá na frente. exato. Então eu passo a bola aí, ó, vou ler mais uma vez. Indeciso e autoritário flertam com indecisão e autoritarismo. Ao ser indeciso, acaba tendo que lidar com a frustração, procrastinação e o sentimento de fracasso generalizado. Por não ser decidido, abraça a necessidade de dominação e quem discordar dele, brother, vira um inimigo. Esse negócio do fracasso generalizado ali é bem complexo, né? A pessoa acha que todo mundo tá... Não, se eu me frustrar, todo mundo vai vir comigo. Não tem erro. Se eu cair, eu puxo dois. Se eu cair, eu atirando. Eu não aceito que ele tá bem Eu não lá. aceito que ele tá bem. E muitas às vezes as pessoas se pegam pensando nessa forma, né, cara? Exatamente. Se pegam nessa forma. E quem discordar ou ter uma opinião contrária tende a ser um potencial inimigo. Essa daqui é de matar, né? Porque Deus o livre, tu falar uma opinião pra pessoa, a pessoa já começa, tá, mas tu me falando isso aí, só um minutinho, segura o teu balanço. Quem és tu? Afasta-te de mim. Mais Não acusam, gosta de ouvir por ser mais velho, cara. acusam do que mais do que agregam, né, a opinião pra formar uma melhor, né? Exato. Legal, agora tu veio. Acho que nem tu lembrou. Desceu quente essa daqui, desceu quente. Cara, uma frase que aliás, não é uma frase, é um ensinamento que eu tenho dos mais velhos. Cara, a coisa mais boa que tem é você ouvir mais do que falar. Cara, é tudo de bom.
Sabe? Isso não vai te trazer nenhum peso, muito do contrário, vai te trazer experiência. Ouça mais do que você Sabedoria fala. também, né, Nada cara? ouvir, cara. Sabedoria. Tá ligado? Essa é a parada. Sabe um exemplo legal? Eu me lembro aquela vez que a gente tava trabalhando lá em Canoas, lá. Bah. Te lembra? E aí o Ismael tava fazendo um negócio com a serra lá. E o Ismael, quem não conhece, quem não sabe, é um baita... O cara é um gênio. construtor, um engenheiro Sou nada. exemplar. Não, ele é bom, ele é bom. Recebo todas essas profecias. Tudo Recebe. que é bom, recebo. Glorifica de pé, irmão. E aí eu me lembro que ele quebrando cabeça com a serra, meu. Não sei se tu vai te lembrar isso aí, meu. Ele quebrando a cabeça com a serra e ele, ele tinha que fazer alguma coisa. Quando o pai dele, não, deixa pra mim que eu faço. O pai dele deixou falando daquele jeito lá. Daí o pai dele tirou da mão dele lá e fez rapidinho, pum, resolveu, cara. Então, tipo, as pessoas... Mas o que é? Eu não me Cara, lembro, eu não sei se era. Eu Não. tava cortando um ferro, Não, um não é negócio. isso. Eu me lembro o que é. Você lembra? Nós ia fazer uma carne, um churrasco. Aham. E daí não tinha como acender. Ah, E daí eu peguei o ferro e a maquita e pedi pra ele segurar o jornal e com a faísca a gente botou fogo no papel. Eu não sei se era isso ou se tu tava Foi tirando o isso disco daí. da Maquita. Daí tu falou bem assim, ó, vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo, mas é assim, cara. Pra te ver, tu é um cara que sabe das coisas, mas daí o teu pai te ensinou mais uma coisa. E é assim. coisa com ele, cara. Eu Aprendo bastante coisa com todo mundo, né? Abraço, Eu só irmão olho. Rock. É só olho. Sabe que Tudo um aprendizado. a frase que eu escutei muito, que aquele que não se senta para aprender jamais Abraço, poderá meu pai. ficar de pé Beijo para pra ensinar. Ele falou junto comigo, mas eu vou repetir. Ele tá mandando um salve. Ele tá mandando um Esqueceu. Aquele, Dá o take. Esse aqui é o take. Ô, aquele, Vitor. eu, quanto Esse tempo aqui é, tem? esse aqui é o take, Eu tá, gosto de Vitor? novo. Se preocupa com o tempo não, papai. Não, é que daí a gente para ele pra voltar tosse. e falar com... E aí, uma frase que eu escutei bastante é que aquele que nunca se assentou para aprender jamais vai poder se colocar de pé para ensinar. Uau, velho. Essa aí desceu quente também. Mas agora tu Não, vê. essa daí eu aprendi, sabe aonde? Na Escola Bíblica Dominical. Eu ia falar EBO. EBD. Não, Escola Bíblica de Obreiro. Não, Na Escola Bíblica Dominical, cara. Famosa escolinha. Nos domingos de manhã que a gente ia com remela no olho, sem querer. Chegava lá e fazia folia e sempre comia um cachorro quente. Sempre tinha uma E coisinha era boa. muito bom. Vá, cara, a galera é muito legal. Minha época, Pessoal, finalizando escolinha. então o nosso tema aí de inconstância, né, cara? Como é bom a gente poder estar falando sobre essas coisas aí. Porque se parar pra pensar, né, isso já vem de muito tempo. E, cara, sobreviver uma vida inconstante, eu tenho certeza que tu, né, Marão, hoje, poder contar um pouquinho mais da tua história, sabe o que é bem viver dessa forma, né, É mano? isso aí, é isso aí. Então, pra quem não sabe, pra quem não me conhece, não viu as outras apresentações, Mairon que vos fala aqui, @MaironBLN, me segue no Instagram. Segue o Connect. Segue o Connect também. Tenho 27 anos, né? E, cara, a respeito do meu testemunho e pra mim chegar na parte da minha vivência com Deus, cara, foi bem simples assim, né? Em partes. Eu vivia em Taquara, né? Onde que eu acho que eu vivi dos meus 10 aos... dos meus 10 aos... Não, um pouco menos. Dos 8 aos 12, 11 ali. E eu vim morar aqui em Viamão, na Cascatinha ali. Quem conheceu a igreja da Cascatinha lá no sítio São José, Cinturão Azul, tem lá no fim, lá tem uma igrejinha. E foi onde eu conheci a Assembleia de Deus, né? Foi onde eu conheci a Assembleia de Deus e por algumas questões algumas questões da vida, o meu pai ele era afastado, né? Batizado, mas era afastado, né? E um dia ele foi com um Tem pra lá, né? O carro dele. Na época a gasolina não tava tão cara. 2.0. Ele... Cara, assim, parece que ele ouviu... Não vou dizer assim... ele ouviu a voz de Deus. Na realidade foi, né? Porque hoje é uma benção, né? E nós tava... eu me lembro que tava ele e a minha irmã. E a minha irmã... Ela tem uma grande parte nessa questão de me evangelizar, né? De me levar... A Marie, isso, Eu sou o mais novo dos 4, né? Tenho eu, a Dani, a Marie e o Darlan. O Dan. Nego Dan. Negrão. Salve, Dan. Abraço pra ti, irmão. É isso aí. E a Marie foi assim, ela é uma mãe pra mim, né? Ela sempre cuidou de mim, assim, apesar da minha mãe ser bem presente, ela sempre cuidou
de mim em várias questões. E ela foi o gancho pra te aproximar de Deus, no caso. Foi um gancho. Ela que me convidava pra ir nos cultos. Ah, mas vamos. Foi o anjo do Senhor. Tu começou aí com uns 10 anos, então, mais ou menos. Não, eu acho que foi um pouco. Uns 11, assim, sabe? Nessa faixa aí. Nessa faixa, assim, foi. Nessa. É que eu não. Eu sou. Sim, mas na adolescência, tu não ia quando era criança. Isso, Não, eu não. Tu teve alguma experiência com Deus nessa Antes parte aí? disso, não. Antes disso, não. A minha avó, ela era cristã. E a primeira igreja que tu foi ali no... A primeira igreja que eu fui foi essa daí. Na Cascatinha? Na Cascatinha. E foi lá, cara, que eu comecei a ir nos cultos e conhecer, assim, os primeiros fundamentos, né? Do jovem que se batiza na igreja, assim. Aquele fervor, glória a Deus, gordinho. Aquele primeiro amor. Cachopinha, te lembra, Ismo? Cachopinha aqui. Lembro. E eu lembro. Não, pior que eu lembro. E aí, cara, eu me Era lembro... moda. Era... Até eu deixei uma vez, cara. E, cara, eu me lembro que uma vez teve um culto lá que foi o John e o William, o baixista de vocês, né? Que ajuda vocês aí. Benção, o William Nunes. É isso aí. Abraço, mano. É o baixista. Grande abraço pro William. E os guri tocando um Restitui, um Faz Chover. Na época era estourado, né? E foi uma benção, cara. E aí eu me lembro que, se eu não me engano, foi num desses cultos que o Ju tava, né? O Juliano Ribeiro. E aí ele começou a me convidar, né? Mano, vamos no setor, nos cultos de jovens do setor, que não sei o que, e vamos lá, e aí eu, vamos, né? Aí ele, não, eu vim te buscar aqui, que não sei o que. Daí eu, mano, vai vir derretendo. Ô, meu, quando eu chego negando a pé lá em casa, mano. Eu te buscar Daí eu todo engravatado aqui, né? Aquelas coisas. E aí eu ia caminhando até a igreja, até o CRAI, né? Da Cascatinha até o CRAI. Ô, meu, longe, né? Mas, ô, meu, era bom, cara. Era uma época bem boa. Antigamente parecia mais perto, né? O cara andava e não dava bola. Não, porque eu ia conversando. Eu ia da Paraíso pro Jari ali sem azar, não tem ruim. Cara, e... Só bandão. Eu vim do centro de Viamão uma vez nessa época que a gente congregava, assim, quando era jovem. Eu vim uma vez do centro de Viamão, tava eu e meu primo Norton. E a gente só tinha o dinheiro da passagem, cada um. Só que a gente queria comer sorvete. E a gente tinha que escolher, né? Ou tu come sorvete ou tu paga a passagem. Come sorvete. Comemos sorvete, viemos do centro de Viamão até o Castelinho andando. Depois não tem ruim, azar. Ali na 55. Azar, é logo ali. Cara, e eu me lembro que começou a minha experiência com Deus, assim, em questão de... comecei a cantar no coral de jovens. Aí o Mano Isma tava lá, tocando a batera. Na época ele nem era casado com a Dinda, ele era namorado. Nessa época Deus estava escrevendo. Tava escrevendo a tua história. Glória a Deus pela vida de vocês. Que lindo. E aí, vocês são uma viagem. E aí, cara, eu comecei a ter várias... Comecei a me fortificar, assim, nessa questão, né? Por eu ter os guri perto de mim, me incentivando, né? Bastante. A minha irmã também, que a gente cantava, a gente louvava. Inclusive, eu já cantei no Moriá, hein? Quem viu, hein? Eu e minha irmã. Até eu quero mandar um abraço, um beijo pra ela. Um beijo, mano. Deus te abençoe aí. Muito obrigado por tudo que tu fez na minha vida e espiritual também. E aí eu me lembro que teve umas questões da vida que é aquela questão, né? O jovem... Na real, é a classe do adolescente, né? Tu começa ali, tu se batiza na igreja, que nem tu se batizou com 12 anos. Aí, às vezes... Encosta que tu fez alguma coisa aí, tá bem... Às vezes tu se batiza por algum motivo, né? E, cara, eu queria estar perto da galera, né? Eu queria estar... Porque eu vim das grotas, né? Lá de Taquara, lá, né? E aí eu comecei a ter bastante gente na minha volta e só que daí tem aquela fase, né? Eu comecei a amornar na presença de Deus, assim, né? E nas questões da igreja, né? Só que o cara se mostra que tá bem, né? E na realidade não é isso, né? Mano, deixa um som rolar aí. E aí eu comecei a... Tá rolando. Não tá escutando? É que o cara tá falando, só tá olhando pra ele. Nós temos que focar no cara. Eu tô selecionando o próximo já. E faço perguntas. É que na verdade agora eu vou estar focando só nele, nem vai aparecer a gente. É. E aí eu me lembro que teve uns episódios na minha vida, né? Comecei a estudar ali e tal. E aí o cara começa a conhecer as coisas, né?
da vida e tal. E eu me lembro que... Explica aí essas paradas aí que tu chegou até. mano, é que tipo assim, ó, pelo que eu aprendi... Coisas do mundão, tu disse. Isso, cara, coisas do mundão. Tu tá com a gurizada, entendeu? Tu tá biriri bananá. E... meu. Aí você sabe. Aí eu comecei a morar na presença de Deus, né, mano? Que é aquilo, né? Tu se batiza, daí tu fica fervoroso. Aí o jovem começa a exercer alguma coisa na igreja, né? Eu por causa do isma, cara, eu comecei a querer tocar bateria, só que eu não tinha condição na época, né, cara? De comprar uma bateria e a igreja também não tinha, né? Era só a do isma que tinha lá. E a gente era próximo, assim, mas não, a gente não se conversava muito, assim, aquela coisa, deixa eu lá pra casa pra tocar a bateria. Não tinha isso. Era amigo de igreja. Era amigo de igreja. Igreja. Não era pós-culto, não tinha os pós-culto, né? Não tinha pós-culto. E aí eu me lembro que, pulando mais pra frente, assim, né? Teve as questões que eu comecei a andar com uma gurizada, né? Não sei se vocês lembram aquela época de bonde. Lembra, sim. né? Aquela época de bonde. E Mas não vinha. era o do Tigrão, né? Era cheio da... Mas era nessa bonde. época aí. Mas era a época do Ô, bonde. meu, e eu me lembro que, tipo, cara, esse podcast, eu tava falando, né? Ele agregou muito pra esse testemunho, né? Porque várias vezes eu fui inconstante na presença do Senhor em questão de não saber me firmar, né? Não tá 100% fixo em viver a palavra, né? E, tipo, eu me lembro que, às vezes eu tava com a gurizada, já tava estudando de noite, já tava fazendo várias paradas. E aí, às vezes eu tava com a gurizada assim, mano, deixa eu experimentar esse cigarro aí. E eu, na hora, cara, era um eu era o bala, né? Eu achava que eu era o tal, né? Só que, tipo, cara, às vezes quando eu chegava em casa, assim, eu deitava na minha cama, aquilo me corroía por dentro, né? Aquilo me destruía, assim, por dentro. E eu sentia, né? Que tu tava errado. Que eu tava muito, muito errado, né? E, cara, eu ficava me martirizando naquilo ali, entendeu? Por que eu fiz tal coisa? Por que eu peguei desse jeito? Por que eu experimentei aquela bebida que me ofereceram? Mas foi só um gole. Tipo, entendeu? Foi só um gole. Jesus perdoa. Não, na hora Toma aí, meu. Ninguém vai falar nada, velho. Tá entre nós aqui, rapaz. Tu já tá aqui. Toma aí pra ser descolado. Descolado. Vai pra ser igual a nós. Quer ser descolado? E outra, tu já veio, cara. Já tá aí. Já tô Então... aqui. E, tipo, era muito aquela questão de fugir da aparência do mal, porque, tipo, cara, em Viamão, tu vira a esquina ali e tu encontra alguém da igreja, né? E, tipo, O centro é grande, né? O centro é grande, né? E aí, cara, eu sempre fiz as minhas paradas muito sozinho, assim, né? Tipo, eu nunca fui... Eu gostava de estar no meio da galera, assim, e tal, mas só que aquilo não era uma visão boa, né, meu? Porque o cara que é batizado, o cara é luz, né, meu? E aí tu tá, assim, no meio de um monte de pessoa que não exerce a mesma afeição que tu, assim, que não tem o segmento que tu acaba meio que tendo aquele contraste, né, cara? E, várias vezes eu me peguei assim fazendo essas tal coisas, só que eu sempre caía naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, né? E eu ficava muito naquilo, tu continuar no pecado, tu pecar e continuar no pecado, tu pecar e continuar no pecado. E tudo pra mim era pecado, tudo que eu fazia era pecado. Se eu falasse um palavrão era pecado. Não que não seja, né? Mas é que, tipo, não produzir palavras... Condenava naquela época. Não proferir palavras torpes ao seu irmão. O cara tem que se policiar, né, cara? E é complicado, né, cara? A gente que vive a juventude, principalmente, né? Que vive no meio de pessoas... Uma indecisão. Que não seguem o mesmo... Inconstância. Que não tem o mesmo segmento que tu. Boa colocação. É complicado, cara, tu tá ali, entendeu? Porque, e aí já vem essa questão de tu fugir da aparência do mal. Por que tu vai estar ali, entendeu? E era isso que eu vivia, cara. Cara, todo mundo falava pra mim, mano, não faz tal coisa. Mas tinha outros que vinham e falavam, não, meu... E parece que a parte ruim sempre ganhava. Então aí, e eu sempre pegava o copo. É só uma ilustração. Mas eu sempre adequava pro lado errado, né? Adquiri o lado errado. Cara, e teve uma vez que deu um... Eu não sei se eu quero falar isso, né? Tu quer falar? É que é complicado. Deixa Deus te usar. Deu um estouro, meu, no centro, assim. Aquelas épocas de bonde, deu um estouro. Cara, e eu tava com... meu boné da Hurley verde, tava com o meu moletom preto, todo preto assim, minha calça escura e um tênis normal, mochila descendo pra casa, né? Ali na frente
mais ou menos ali na descida da Lebes ali. E, cara, eu tava descendo ali, e aí quando eu vi, o cara deu um cavalinho de pau, assim, desceu 2 caras, meu, dentro de um caminhonetão. E aí, quando vê, meu, os caras desceram assim, puxando. Desceram puxando, ô meu, como é que é teu nome? Eu disse, meu, Mairon. Daí, quando vê, ele pensou, Mairon, e ficou me olhando assim, meu, sério mesmo, cara, eu nunca tinha sentido o gosto da morte, meu, porque era muito tarde, os caras estavam preparados, assim, sabe, meu? E, cara, eu vi que Deus me livrou da morte ali, né? Tipo, na hora eu não entendi muito, na hora eu só fiquei estaqueado, assim, eu achei que eu ia morrer, meu, baixo, juro, eu achei que eu ia tomar um tiro ali, ia ficar caído ali. Porque os caras estavam prontos, cara. Os caras estavam prontos, assim. Tá, mas e por quê? Deixa eu entender a parada. Eles te pararam do nada. Do nada. Mano, deram um cavalinho de pau. Mas nessa época tu não tinha nenhum problema, tipo, tu não tava devendo alguma parada dessa questão do bonde. A galera que me conhece aí, ó. A galera que tinha sabe... feito algo errado, tá ligado? Não. A galera que me conhece, olha só. Eu era aquele cara descolado, extrovertido, que tava sempre... Como eu sou com a galera da igreja, eu era num mundão, assim, entendeu? Só que, tipo, cara... Eu acho que por questões disso, né, cara, ser muito visado, né? Cego que se destaca leva a martelada, né? E aí eu me lembro que o cara chegou assim, Mairon, pegou e me deu um soco na cabeça, assim. Rapaz. Me deu um soco na cabeça, assim. E aí eu meio que fui pra trás, assim, ele, vai que nós vamos te queimar. Vai, eu fui caminhando de cabeça baixa, esperando o cara tirar nas minhas costas, né, meu? E aí quando eu só vi o barulho das portas batendo, assim, eles pegaram e foram. E, eu me lembro que eu corri até em casa, meu. Eu corri do castelo até a cascatinha. Igual o Forrest. Eu era, nessa época, eu tava um pouco mais magro, né, cara? E aí, mano... E aí, cara, minha vida foi isso. Daí eu me lembro que teve eu senti que Deus me livrou da morte. Eu fui ver isso depois, né? Quando eu fui num retiro. E, cara, eu não me lembro, eu não sei se tu te lembra, Vitor, eu acho que era o Jovem Pregador, eu acho, tu te lembra, Vitor? Lembro, da época do líder do campo de jovens, superintendente da mocidade, era o pastor Enéas. Naquela época teve bem num sítio, né? Eu acho que foi nessa época, eu não sou bom com datas, irmão, não Sim, perdoar se eu falar alguma coisa errada. Somos iguais. Ô, Vitor, puxando, vai. Não, era o pastor Leandro Ângelo. Isso. O pastor Davi à tarde, teve o Joézer da FATEC, que teve um vídeo dele, e o pastor Lenito Beltrão. Foi vários, né? Sim. E eu peguei... lembrei, cara. Que E memória, foi o único retiro que teve... Foi o feminino e o masculino junto, só que as meninas ficaram numa lateral de um prédio e a gente ficou num alojamento lá com o seu Armindo, guardando a nossa segurança militar lá, segurando. Ninguém visita ninguém. Deus. Não, mano, mas foi uma benção aquele retiro lá. Um retirão? Um retiro da Assembleia de Deus? Ele estava lá e a gente não conversava, porque eu não conhecia. A gente não era próximo. Foi um divisor de águas, né, mano? E aí a gente... Eu tive esses episódios, assim, que foi onde eu comecei a meio que entender, né, o que era estar na presença de Deus, né? Mas, cara, desse momento, assim, que eu me batizei, até esse momento do retiro, assim, que eu comecei a entender batismo com o Espírito Santo, o que era o cara seguir os segmentos da igreja, as doutrinas e tal, o birigo barará, aquelas coisas. Foi discipulado, hein? Cara, mas sabe o que eu lembro desse retiro? Provavelmente tu vai lembrar também. Nós estávamos desde sexta-feira. Tá? Na sexta, teve sexta, sábado e domingo de manhã e de tarde. Na sexta quem teve pregando foi o pastor Leandro Ângelo. Isso. No sábado foi o Lenito Beltrão, de Santa Catarina. Tu lembra disso, cara? Lembro. Faz muito tempo, né? Faz bastante tempo. De manhã teve uma consagração. Aí depois teve uma aula do Joézer da FATEC. Uma aula de teologia. E à tarde foi encerramento com o pastor Davi. Cara, eu lembro muito bem. O que eu quero falar é exatamente isso. A gente estava de joelho dobrado, depois de uma carga ali de consagração, cultos e tudo mais. E a gente foi maravilhoso, cara. Eu vi coisas maravilhosas acontecendo naquele lugar. Eu tava de joelho dobrado, uma galera ali de joelho dobrado, e o pastor Davi, quando ele chegou, cara, quando a gente sabia que ia iniciar o culto, quando ele chegou, e a gente sabia que ele ia ministrar a palavra do Senhor, eu pude sentir, cara. Sabe o que é tu sentir o Espírito Santo fazer assim, entrar naquele lugar? A gente se arrepiava todo, a presença de Deus estava, não por causa do pastor, mas enfim, tu sabia que
o grande finale, que era aquele momento que tu tava esperando de cultuar a Deus, ele ia acontecer. Ia Tava chegando. E, cara, quando levantou, antes de encerrar a oração, já tava todo mundo sendo renovado com o Espírito Santo. Tava um negócio muito bom, mano. Aquele retiro foi top. Cheguei a me arrepiar. Foi top demais, cara. E aí, mano, eu fui crescendo, né? No meio do pessoal ali, da galera cristã, né? O Ju e o Josiel sempre comigo, né? Os meus manos de coração. E eles sempre me incentivando, né, cara? Sempre me incentivando. Eu não sei se foi antes ou depois, eu cheguei a me desviar, né? Eu fiquei um tempo fora da igreja, né? E, inclusive, quem me botou na disciplina foi meu pai, né? Foi meu pai. Ele teve essa decisão árdua de fazer isso, né? Mas foi porque a gente entrou num acordo e eu decidi que eu queria tomar a decisão que era isso que eu queria pra minha vida e que eu não ia mais participar das atividades da igreja. Daí ele falou, filho, então, com muito pesado no meu coração, vou ter que comunicar, cara, que tu vai nos cultos, mas tu não vai cantar mais. Eu só não me lembro da ordem cronológica, eu tô lembrando de tópicos da minha vida que foi importante pra mim, né? E isso foi uma questão muito importante, porque, cara, daí é avacalhação, né? Eu me desviei ali, daí foi avacalhação. Daí comecei a andar com uma galera nada a ver, já comecei a fazer umas paradas nada a ver também. E aí eu me lembro que eu tinha 93 quilos. Era uma bolinha assim, ó. E aí, cara, depois eu me desviei, beleza. Quando eu apareci na igreja de novo, parecia essa caneta aqui, ó. Parecia que eu tava doente, cara. E aí eu fiquei afastado um pouquinho, assim, o Ju foi o que sempre me procurou mais, né? Sempre teve mais comigo, assim, se preocupou bastante. E até hoje a gente se conversa. Só que, cara, neste meio tempo, Deus estava escrevendo uma história linda pra minha vida, né, meu? E tinha alguém orando por mim, né? E eu não vou poder não falar disso, né? Porque foi uma parte importante, muito importante da minha vida. E eu não vou estar semeando aqui, hein? Pra você estar falando que eu tô semeando aqui, hein? Que foi a Brenda, né, cara? A Brenda. Não, a Brenda foi um projeto de Deus na minha vida mesmo, cara. Mesmo. Semeia. Mano, Deus livre. Me dá aqui a minha saca. Cara, eu me lembro que ela tinha vindo de outra denominação, ela congregava no setor já, né? E eu me lembro que quando o Ju me convidou para ir nos primeiros cultos lá atrás, antes de eu me desviar, muito antes, parece que Deus falou com ela. E ela orava pedindo para Deus, um varão valoroso. Quem vai achar? Um varão valoroso, que fosse obreiro, músico e que fosse um pastor dentro de casa. Né? Não, mas ela meteu a responsabilidade pra cima. Não, mas daí porque tu virou baterista. Olha que Deus faz na vida da gente. Eu também, a Priscila cantou comigo porque eu era baterista. Na época eu não era batera ainda. Eu cantava muito bem. Tu é do vocal? Era assim, era, não. Era do coral, ele era do coral. Eu cantava, solava umzinho e tal. E aí? E, cara, daí eu me lembro que eu peguei e ela... Um dia ela chegou lá na igreja pra decorrer mais essa parte, né? É que é importante eu falar disso, né? Ela pegou e me mostrou umas fotos, mano, uma pasta que ela tinha no... Como é que é o nome daquele telefone, aquele de flip que abria assim? O V3? V3, Motorola. Ela chegou e me mostrou assim, ela falou... Ela falou assim, Marlon, vem cá, deixa eu falar contigo. Ela te chamou? Marlon, deixa eu falar contigo. Bem sério, assim. Aí o Ju todo abobado, né? Vai levar meu amigo. Vai lá, meu, ela quer falar contigo. Só que eu tava numa que nada a ver, meu. Tem a guria é minha amiga, minha irmã, né, meu? Nada a ver. E ela mostrou uma pasta, assim, várias fotos dizendo que, com declaração, tipo umas cartinhas assim, sabe? E aí ela pegou e disse, olha, eu vou ter que te falar, eu gosto de ti, e eu preciso, eu tô orando pra que Deus venha pra te voltar pra igreja e tal. E eu quero ficar contigo, ela falou assim. Eu já conversei com a minha mãe e tal. Tá? Deu no meio. Ela decidiu, e ela é dessa daí. Tomou a frente de tudo, ó. Tá tudo ok. Ela parece ser... E glória a Deus pela vida dessa mulher. Cara, e eu me lembro que eu olhei pra ela e disse assim,
Tá Patri, seco. amoroso. Bah. Não, mano, é que, pra te ver, meu, olha só, isso aí é uma coisa que dá, é que se eu abrir aqui o tópico, eu sei que vocês vão pegar as esferas e vão começar a falar, o negócio vai virar um 5 horas de programa. É aquela questão da inconstância, né, meu, do cara ter a mente e uma montanha russa. Tipo, hora tu sabe o que é certo, o que é bom pra ti, mas hora tu pega aquela parte que tu acha que é bom pra ti, quando vê cair lá pra baixo, tu já acha que não é mais. E aí o inimigo vem, aproveita, e já tá pros teus olhos, já tá pros teus ouvidos, aí tu já escuta da boca da outra pessoa uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Aí, tipo, pra mim, ela falando aquilo ali, nada a ver. Ah, beleza, gostou, a gente é assim, a vida é assim, nem tudo que a gente quer a gente pode É um ter. mar de rosa, nem tudo é um mar de rosa. Ah, esse cara fosse um troféuzão, né, meu? Na verdade, tu era um troféuzinho, tava que nem uma caneta. Eu tava bem fininho. Agora virou um troféuzão. Ah, eu Agora tinha, ela diz, olha só, troféuzão. de 93 eu fui pra 65 Ah, quilos. fininho. E Usava aí- 38. Aham. Quando eu casei, eu usava 38. 32. E aí eu me lembro que eu disse pra Até ela, tá, hoje eu beleza. E aí quando vê ela... Para de mentir. Até hoje, inventando saco. E aí eu me lembro que ela pegou e falou isso daí, eu disse, beleza. E isso aí, meu, deixei a guria deriva assim, tá ligado? Larguei ela. Brenda, tu é corajosa. É isso aí. Não Mano, é- o tempo passou, mano. Aconteceu várias coisas na minha vida. E eu me lembro de um culto no Promorá. Tava eu, ela, o Ju e o Josiel. E, meu, eu nem sei se vocês vão lembrar disso. Vocês vão estar vendo esse vídeo aí. Cara, o Espírito Santo falou forte. E eu... Te respondeu as orações dela. Aham. Não, Uau, ele falou forte. E eu voltando, né? Comecei a voltar para ir nos cultos e tal. Quando veio, vou me voltar pra comunhão, né? Sim. E voltei pra comunhão. E aí eu peguei e nessa questão, cara, teve outros cultos, né? Eu comecei a buscar da presença de Deus. Só que, tipo assim, cara, eu tinha uns manos da igreja ali, só que eu não tinha uma afeição com alguém pra falar a respeito do Espírito Santo, né? Eu não tinha, tipo, um achego que eu tenho contigo hoje, que nem os jovens lá da igreja tem contigo, pra falar a respeito do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Como é que é o batismo com o Espírito Santo? Como é que tu busca o batismo com o Espírito Santo? Eu não tinha isso. Um discipulador, alguém que estivesse te Isso, cara, discipulando. alguém que guiasse. E aí eu comecei a ouvir, assim, o Espírito Santo na minha cabeça, cara, falar em línguas, assim, só que eu achava assim, eu? Não Tá acreditava. de sacanagem, né? Inconstante. Tu tá de sacanagem. Olha só, meu. Por isso que Ele eu tô se te falando, cara. menosprezava, né? Achava que não era... Ô, meu, eu ele. falar em línguas. Eu? Como é que eu vou falar em línguas? Tá maluco, mano. Tá maluco, não viu que eu tava lá, tomando Todo errado. gelo, avacalhando. Não sou digno. Entendeu? E era assim, cara, minha vida era assim. E eu vim disso, né? E aí eu peguei e me lembro que um dia a gente tava lá na casa da irmã Rosa lá. Tava eu, a B e o Jô. E eu tava conversando com o Jô, eu tava falando com ele que tava falando de Deus com ele, meu. E era poucas vezes que a gente conversava, era só bobajada que a gente falava, nada que produzisse pra nossa vida, assim, né, meu? Não tinha, era guri, né, meu? Não tinha, assim, algo que desse fruto, assim, né? Até hoje. Até hoje. Não, Eu hoje- sei, mas não quis dizer. Hoje nós somos pais de família, nós somos homens. Mas e ele nós somos- concordou até hoje e depois... Não, peraí. Não, mas a gente Eles brinca, são mas de- você sabe, pai de você família. sabe que eu tava lá na casa da irmã Rosa, né? E aí a gente só falando bobajada e tal. Aí quando vê. Cara, eu me lembro que eu tava. A gente se juntava só pra falar bobajadas e tal. Né? Não que a gente estivesse falando aquele momento, porventura a gente estava falando da palavra de Deus. E o Espírito Santo me tomou, cara. Lá na casa da irmã Rosa. No lugar menos esperado. Nada a ver, no quarto do. Uma Rosa é tua mãe, Samuel. A No- casa lá é sempre... Cheia oração, né? O outro, Foi quarto, por o isso. outro quarto lá, que dava a janela lá pro outro lado lá. Ah, lembro. Era o quarto do Jô lá e a gente tava lá. E aí, cara, a gente começou a orar, cara. Olha só, meu, começamos a orar no quarto assim, ó, meu. E quando vê o Espírito Santo vem e pum. Daí eu comecei a falar, né, meu? Comecei a falar em línguas e eu acredito que ali foi um selamento do Espírito Santo na minha vida, né? E aí eu me lembro que a Brenda tava comigo, daí ela pegou e falou pra mim assim, eu tinha certeza, só não falava pra ti porque Deus já tinha me falado que
Pra te ver, meu, a mulher é incrível, né? Ela é muito bênção na minha vida. E aí ela pegou e falou pra mim, eu tinha certeza que Deus tinha te batizado com o Espírito Santo. Foi, se eu não me engano, num evento lá no Moriá. Só que eu não falei, não disse nada, só que Deus revelou pra ela, né? De alguma forma. Aí, cara, a partir disso aí eu fui conhecendo outras pessoas, né, meu? Aí eu conheci o Lucas Martins. Aí, acho que hoje em dia ele não exerce nenhuma função mais na igreja, mas ele foi bênção na minha vida, ele me ensinou muita coisa, né? Inclusive as questões de falar do Espírito Santo, falar em línguas. O irmão Rodrigo Madri também, galera, cara, Deus te abençoe. Esse cara, o Rodrigo, é uma bênção na minha vida benção, também. Rodrigo, benção, abraço, também, Deus te o abençoe. Vitor, tu é uma bênção na minha vida. Um abraço, Lucas. Lucas Martins O Lucas, também, Deus te abençoe. O Lucas, o Rodrigo, Baita pregador, cara. O Matheus, irmão do Lucas. Mandou. o Matheus também, Mateus, cara. é, Matheus benção, Martins. O Mateuzinho. Pedro, João. E, cara, esses dois, cara, esses três, né, eles começaram, aí, tipo, eles viram que eu mostrei interesse, eles começaram a me, não, mas peraí, vamos ver, né, qual é que é do Myron. Daí começaram a colar comigo, assim, eu comecei a não exercer as funções da igreja, mas eu comecei eles começaram a me mostrar, né, o caminho, né. Isso, o Espírito Santo trabalha desse jeito, tal, e eu fui conhecendo, eu disse, mas, daí eu comecei a lembrar, né. Aí Deus foi me mostrando, né, cara, como o diabo é sujo, né, eu já tinha o Espírito Santo na minha vida, eu já tinha, só que eu era inconstante. Que? Hora eu tava em cima, hora eu tava com os olhos tapados. Era com as ondas do mar. Uma hora tu vinha, uma hora tu ia. Hora Deus falava comigo, mano, direto na palavra, assim, ó, era só eu buscar, era só eu orar, eu pedia, Deus falava comigo e eu não ouvia, depois de um tempo que eu ia entender, entendeu? E isso é o cara ser inconstante, né, na presença de Deus, o cara não perceber as coisas. E aí eu me lembro que eu comecei a liderar a juventude junto com eles, comecei a exercer alguns cargos na igreja, daí comecei a tocar, e Deus foi me abençoando, cara. E aí eu casei com a Brena, né, a gente casou, tivemos a Livinha, a gente ficou 5 anos noivos, e cara, foi benção, assim, sabe, a gente sempre, na realidade, a gente pouco, como é que eu vou dizer, a gente se desentendia às vezes por ser um casal muito jovem, né, mas a gente sempre tava na igreja buscando, tentando melhorar para ser melhor para Deus, né? Que nem aquela questão que tu falou do teu casamento, né? Era bem aquilo ali, assim. Às vezes a gente chegava num culto já brigando. Aí, tipo, não tem sentido, né? Mas graças a Deus, Deus abençoou a minha vida, nos deu uma família linda. A Lívia tá aí, quem conhece o testemunho da Lívia, ela teve umas dificuldades no parto, né? Ela passou do tempo e teve algumas infecções, e Deus trabalhou na minha vida também, né? E eu creio que isso foi um divisor de águas assim maior ainda, né? Para mim me aproximar mais a Deus, para mim chegar mais perto de Deus, né? Para me fortalecer e fortalecer também a questão da família, né? A partir daquele momento que eu me lembro que a gente foi para o hospital, eu vou ter que contar essa parte, né? A gente foi pro hospital e eu fiquei com a Brenda o tempo todo, mano. Ela entrou em trabalho de parto, ela ficou, acho que, 24 horas em trabalho de parto. E eu fiquei do lado dela, mano, assim, ó, dormindo, sentado numa cadeira, e a guria ali gemendo de dor e tal. E aí o cara deixou ela passar do tempo lá, ele vinha, teve vários problemas. E, cara, chegou um momento da minha vida que a Lívia foi mamar. E aí quando ela começou a vomitar sangue e cagar sangue, cara. E eu, novão, né? Tipo, novão, né? Novão, né? Faz 3, 4 anos. E aí, cara, eu peguei assim, ó. Eu fiquei assim, eu disse pra Deus bem assim, Deus, eu não sei qual é o propósito que tu tem na minha vida, mas a minha filha eu entrego nas tuas mãos. Faça o que tu bem quiseres. Ela é minha, o Senhor me deu, mas
se o senhor tiver alguma coisa para tratar comigo, Deus, eu tô pronto. Bah, mano, essa parte é complicada para mim, porque, bah, eu sofri muito sozinho. Bah, aquela parte do hospital ali foi complicada. Claro, eu tinha meu pai, tinha minha mãe, minha sogra, tudo, só que o pessoal tava tudo apavorado, perguntando como é que ela tá, e esqueciam que, tipo, meu psicológico tava abalado, da Brenda também, né? E aí teve várias questões, né, meu? Essa foi uma, e aí Deus sarou ela, né, dessa enfermidade, dessa infecção. Amém, glória a Deus. Hemorragia interna, cara, pô, um monte de coisa, cara. Que deu um monte de complicação. Um dia vamos trazer as manas aqui pra contar o testemunho de vida. A Brendinha vai contar essa situação pra vocês. Vou deixar pra ela. E eu acredito que Deus falou muito comigo naquele hospital também, né? E pra me fortalecer e me fortificar, né? Na presença de Deus. E, cara, a partir desse momento da minha vida, assim, eu comecei a buscar mais de Deus pra mim, né? A buscar mais de Deus pra mim e aprender mais o que é o Espírito Santo, porque se a gente não tá firmado com Deus, se a gente não tá com o pensamento ligado com Deus, a gente acaba se tornando uma pessoa inconstante, né? E foi isso que a minha vida toda, a minha juventude toda, em questão da adolescência ali, mais pra juventude, hoje em dia eu posso dizer que eu sou um homem, um pai de família, que nem a Brenda queria, né? Que ela orou e pediu para Deus, e Deus assim me forjou, né? Um músico, né? Não posso dizer que eu sou o derretedor, né? O Isma me deu aula, né, de bateria e tal. Por isso que não aprendeu nada, hein? Não, mas eu toco, eu quebro um galho, né? De vez em quando. Já preguei da palavra de Deus no púlpito, preguei em Santa Ceia, que é uma responsabilidade que cai sobre nós muito pesado. Não se encara, isso não tem preço, né? E Deus usar a tua vida pra fazer isso. Só que, tipo, mano, teve outras quedas, assim, que foi depois um pouco antes da Livinha nascer. Eu queria falar essa parte também, foi a questão do cara ser inconstante no casamento, né? E isso acaba fazendo a gente ficar um pouco fraco na fé. Acaba fazendo a gente ficar um pouco fraco na fé, um pouco distante de Deus, assim. Mas só que muitas das vezes a gente fica dentro da igreja, só que navegando, tipo, a gente olha para outros lados, né? A gente parece que meio que perde o foco, né? Perde o raciocínio. É só religiosidade. É só religiosidade. Só pra cumprir. Que nem tu falou no teu testemunho. Tá cumprindo tabela ali. Tu tava ali na igreja, mas era só, parecia que pra fazer o arroz com feijão ali, né? Não tinha aquele que é a mais. Pra agradar quem tava ali. O bifinho. E aí, cara, eu me lembro que uma vez o Vitor até foi lá em casa lá conversar comigo lá. Cara, eu fiquei apavorado. Te lembra, Vitor? Eu fiquei assustado porque eu tenho muito medo de perder a presença de Deus na minha vida. E, cara, eu tava sentindo que tava indo embora, cara. Por eu não tá conseguindo conciliar as coisas da vida com as coisas exercer as funções da igreja e tal. E aí, mano, teve momentos assim que eu disse, quer saber? Vou largar a família, vou largar tudo e vou meter o louco mesmo. E aí, cara, foi isso, cara. Eu me fortifiquei a partir do nascimento da Livinha. Fiquei bem no meu casamento. E me fortifiquei, a minha família também. E graças a Deus, hoje nós estamos aí, né? Eu com 27 anos, exerço algumas funções na igreja, né? Não a fio, né? Por motivos de trabalho. Mas Deus vem nos abençoando. E é isso. Quero deixar meu testemunho aqui para agregar na vida de vocês. Peço desculpa aos irmãos os irmãos e os amigos, né? Se eu falei algo ou alguma coisa que posso continuar? Pode. Se eu falei algo ou alguma coisa que entristeceu o coração dos irmãos, mas a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. E graças a Deus que esse tópico de hoje veio a calhar com o meu testemunho de vida, né? Ser inconstante na presença de Deus. E eu queria deixar um recado, né? Não seja assim desse jeito.
principalmente para os jovens, né? Porque para os irmãos a gente não... até pode ser para os irmãos, né? Da mesma idade que eu, a gente precisa buscar mais de Deus, a gente precisa estar pronto e preparado para que Deus quer na nossa vida. Só que como a gente vai fazer isso? É buscando, jejuando, orando e pedindo a graça dele. Amém, irmão? Dia a dia, né? Então que Deus possa te abençoar. Tu sabe que é o meu sonho, o meu desejo, para que cada propósito de Deus venha se cumprir na tua vida, na tua família. Tenho um carinho muito grande por ti, Amém, mano. por Obrigado. toda a tua casa. Está sempre nas minhas orações. E aqui tu tem irmãos que sempre vão estar contigo. Choramos junto. Que acompanhou muitos choros e muitas alegrias junto. Amém? E é isso aí, vamos concluir, né, gurizada? Tá em nossas orações mesmo. Vamos lá, Ismael. Fala aí, Vamos lá. hoje ninguém te chamou de Samuel. Hoje estamos aí bem, né? Cheguei a chamar. Ah, eu fingi que não ouvi, né? Vou Né, trocar Ismael? meu nome. Eu troco meu nome e ele começa a acertar. Então é isso aí. Que esse testemunho sirva de bênção, experiências que você já passou, que acha que não tem solução, mas para Deus tem solução. Ele é o dono da vida, é o isso dono da nossa história, né? Verdade. Da nossa história. Ele escreve o nosso Reto. destino, né, cara? Em linhas Ele tortas. sabe. Cada ponto, cada vírgula. E tudo isso que acontece, que nem aconteceu na tua vida, isso daí é um propósito pra ti. Porque tem pessoas que não conhecem Jesus e passa por isso. Não e entende, a tua né? história pode beneficiar, Se identificar, né? se identificar. Isso daí eles entenderem através da tua É, vida isso aí. o nome de Jesus ser glorificado, né, cara? Assim Amém. como a história do Alain, de cada um de nós aqui, né? Tudo tem um propósito. E é isso que eu quero. Eu quero que o meu testemunho alcance pessoas que não conhecem a palavra de Deus, para vocês verem que não é fácil. A gente ser cristão em meio a tantas coisas que nos oferece, que a gente vai entrar nesse detalhe, né? Dizer que o mundo é horrível. Não, meu, o mundo é bom, cara. Tem muita coisa lá, tudo que a tua carne quer. E isso aí vai te enfraquecer, de certo modo. E o teu espiritual vai ser totalmente abalado, de maneira que tu comece a achar as coisas totalmente erradas dentro da igreja. Ou dentro do conhecimento que é Cristo. Entendeu? E a maior desculpa é dizer, né? Tipo, a pessoa que não quer ir na igreja, ela começa a acumular desculpas, né? Começa a ver, começa a usar, por exemplo, até o defeito dos outros. Ah, o pastor é assim. Isso. Eu não vou porque a fulana me fez isso. Muitos Ou porque o vezes, Beltrano falou, aquele dia ninguém me cumprimentou. É por causa daquilo, aquele outro. Mas na verdade, roupa. cara, eu fico perguntando quando é que Jesus, a gente tá falando de Jesus, quando é que Jesus te fez alguma coisa? Boa. Entendeu, cara? Porque não Que tem, Jesus cara. tem a ver com a parada? O que tu precisa conhecer Não te apega em é a homens, cara. igreja, não é a igreja, mas Jesus, sim né? Jesus. Que nem tu falou agora ali, o mundo tem um monte de coisa boa. Mas quem já sentiu a presença de Jesus... Não tem nada É melhor, isso. cara. Não tem nada melhor, cara. Tem, não vai querer... Não, cara, tudo que a tua carne presença de quer. Deus é muito melhor. Deus Vai livre. sentir a Agradecer a presença. Deus por mais esse programa. Você que chegou até o final desse programa, não esqueça de compartilhar, de curtir. Bora, Se deixar não é like. inscrito, te inscreve, ativa o sininho aí, dá esse salve, esse feedback, comenta aí. A gente vai estar comentando, curtindo seu comentário. Te... Está lendo. Mas Deus o livre, segue o nosso Instagram lá, connection.time_oficial. Eu queria deixar aqui, E ó. vamos lá. Eu queria deixar aqui, ó. Segue o Instagram lá, que logo mais nós vamos abrir uma caixinha de sugestões. Isso Você aí. pode estar Ah, deixando legal. a sua sugestão lá para dar uma crítica construtiva pra gente, para estar dando Pode falar. um like. Com Pra tá- amor. Oi, Fala mesmo. vem com nós. Dentro Fala da, com nossa, amor. dentro da nossa simplicidade, nós estamos aqui tentando fazer o melhor para que você venha conhecer ele. Lembrando, aqui nessa gravação a gente encerra nesse episódio. Aqui neste episódio a gente encerra É verdade. os testemunhos episódios de nossos. testemunhos, Nossa, né? isso aqui. Dizendo então conhece que um pouco da nossa história, né? nos próximos aí vai vir coisa nova, vai vir matéria nova. Outro formato. Outro Não, formato. eu vou deixar vocês curiosos aí pro próximo, Vai ser bem pro legal. próximo episódio, mas vai ter novidade, com certeza. E tem muita coisa boa vindo aí, hein? Exato. Vitor, eu vou pegar aqui um gancho e tu depois pega, acredito que vai hoje também o próprio Myron, né? De dar uns recadinhos sobre as nossas comunidades, as nossas igrejas, né? Tipo, a gente tem um evento agora dia 9 e 10 de outubro que se chama Encontro com Deus, lá da nossa comunidade Semear. Você
No caso não pode mais porque é feito todo um agendamento, né? Tem uma, Já foi Umas estourado. uma regras. lista e já alcançou. Mas eu quero deixar bem claro para você, fica à vontade um dia você tiver curiosidade de participar do evento Encontro com Deus da Igreja Comunidade Semear. Lembrando também nosso culto todos os domingos às 19 horas ali na rua Francisco Carvalho da Cunha, número 55. Se você não tiver nada para fazer no domingo, cara, pega a tua família, um chimarrão e te embora ali, velho, porque eu tenho certeza que Deus vai ser Embora. muita bênção na tua vida. Te convido. Um abraço para toda a comunidade, todos os meus irmãos, os jovens da nossa igreja, todas as células. Que Deus abençoe grandemente todos vocês. Um beijo, meus pastores, e um beijo para minha esposa. Valeu. Nesse sábado aí a gente tem um evento ali na nossa igreja, ali na Belém. Vai estar pregando lá o presbítero Josemar Pires, um grande músico, um cara que eu tenho muito carinho, estudioso de teologia, um cara realmente um profeta de Deus. Ô, glória. Mas assim, ó, e eu vou te dizer, um dia ele entregou um recado pra mim que eu vivo aquilo que Deus entregou pra ele naquela época, lá no Centro Evangelístico, nos dias de hoje. E é uma testificação daquilo que realmente Deus usou a vida dele. Ele vai estar conosco agora nesse sábado, ali na rua Araucária 583. Agora nesse sábado às 19 horas, no nosso culto de jovens. Mano, olha a Vamos quantidade de eventos, né, que nós temos aí nas nossas igrejas. E é uma benção. Mairon, como é que tá a situação lá no teu setor, lá no Cara, Promorar? no Promorar, a galerinha vai estar tendo um culto especial lá. E vai ter um pregador diferenciado lá. Chega lá que você vai ver. Eita, Glória, tá Vai ter alguém convidado. diferente lá. O Você quê? já sabe quem é. Ismael. É na. Deixa eu terminar aqui. É descendo o posto ali. Ô, Ismael, sabe o endereço da igreja? Eu não me lembro o endereço. Rua 29 de julho. Isso, 29 de julho. A galera. Aqui, ó. A galera mora. moradores. Rua dos Moradores. Beco dos Moradores. Essa galerinha que morava lá. Eu moro lá, cara. E vai lá, o Promorar, a galera vai te receber muito bem lá. É isso aí. Um abraço, pastor Eliezer. Deus te abençoe. Eu quero conhecer esse pastor aí. Maestro. Maestro. Maravilha de Maestro. Deus. Esse cara tá maestra. É mesmo. Mas, inteligente. Uma hora eu vou ir na num culto ali da Assembleia de Deus. Meus pais congregam ali, né, cara? Eu quero ir ali. Tem uma palavra Foi ali que eu aceitei também. Jesus na minha vida, na verdade. Olha aí, né? ó. Tem uma Olha palavra o que Deus também faz. tremenda. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu sou até pastorista. Então isso aí. Feito! Espera. Fala, galera. Então aí nós estamos acabando mais uma parte. Mais um grito. E tchau. Ei, tchau. Apesar de ele tá cortando a gente. Tchau. Que